Eu gostaria que nós abríssemos nossas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 4, texto que nosso irmão já leu, 1 Pedro, capítulo 4. Nós lemos aqui os versículos 1 e 2. Primeira Pedro, capítulo 4, versos 1 e 2. Nós lemos o seguinte na palavra de Deus: Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Esse é o texto sobre o qual nós vamos meditar, e eu queria que nós curvássemos nossas cabeças. Nós vamos fazer uma breve oração. Senhor Deus e Pai, nós queremos pedir em nome de Jesus que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor revele, que o Senhor manifeste a Tua vontade para as nossas vidas. E, acima de tudo, ó Pai, que o Senhor nos encoraje a obedecer a Tua palavra, custe o que custar. Que nós possamos ouvi-la, que o Teu Santo Espírito possa falar aos nossos corações e que haja disposição da nossa parte em obedecer ao Senhor, para que o Teu nome, ó Pai, seja glorificado nas nossas vidas. Dá-nos o Teu entendimento, é o que nós te pedimos nessa hora. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu ganhei uma apreciação muito grande pelo livro de 1 Pedro, essa carta que Pedro escreveu, até porque nós estamos meditando, estamos estudando esta carta na nossa classe de escola dominical. E tem sido muito bom meditar na palavra de Deus, meditar nas palavras de Pedro, palavras inspiradas por Deus. E Pedro nos ensina muitas coisas. E eu fiquei surpreso quando cheguei ao capítulo 4, porque a mensagem que nós temos nesses dois versículos é uma mensagem muito atual, é uma mensagem que fala muito aos nossos corações, é uma mensagem que pode nos ajudar a ver a vida de uma maneira diferente. Eu gostaria que nós olhássemos primeiro para esses dois versículos para entender exatamente o que é que Pedro quis dizer. Ele fala a respeito do sofrimento de Cristo. Ele diz o seguinte: ora, tendo Cristo sofrido na carne. Pedro faz referência ao sofrimento de Cristo. Pedro faz referência ao fato de que Cristo sofreu na carne. E de fato sabemos que Cristo sofreu na carne. Cristo foi levado àquela cruz, ele sofreu, ele padeceu, o sangue de Cristo foi derramado naquela cruz para que nós pudéssemos ter acesso a Deus. Foi o sangue de Cristo derramado naquela cruz que abriu as portas para que nós pudéssemos novamente viver em comunhão com Deus. É o sangue de Cristo que lava os nossos pecados, e por meio deste sangue é que nós podemos novamente chamar Deus de Pai. E é sobre isso que Pedro está dizendo. E ele está nos trazendo à memória este sofrimento. Então ele diz, ora, tendo Cristo sofrido na carne. E ele continua dizendo o seguinte: armai-vos também vós do mesmo pensamento. Ou seja, não se esqueçam de que Cristo sofreu na carne. Essa é a ideia. Mas mais do que nos lembrar do sofrimento de Cristo na carne, mais do que nos lembrar da morte de Cristo naquela cruz, Pedro está dizendo o seguinte: armai-vos do mesmo pensamento, armai-vos do mesmo sentimento. Pedro está como querendo dizer o seguinte: olha, é muito importante que vocês entendam e que vocês sintam e que vocês pensem a respeito disso. E ele vai explicar por quê. Ele diz o seguinte: armai-vos também vós do mesmo pensamento. Por quê? Porque aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Pedro está se referindo ao sofrimento de Cristo, mas Pedro está dizendo que quando nós entendemos o sofrimento de Cristo, e que depois de ter sofrido, depois de ter morrido, depois de ter sido sepultado, depois de estar morto, Cristo aquele corpo não poderia mais, em hipótese alguma, ser
alcançado pelas consequências do pecado, Pedro está dizendo, nós também temos que ter esse entendimento e ter esse mesmo sentimento. E se nós morrermos, e se nós nos identificarmos, e é sobre isso que nós vamos falar hoje à noite, com Cristo, no seu sofrimento, se nós nos identificarmos com Cristo, na sua crucificação, se nós nos identificarmos com Cristo, na sepultura, ou seja, se nós, de uma maneira mística, morrermos com Cristo, nós também poderemos deixar de ser alcançados pelo pecado. Poderemos deixar de servir ao pecado. O pecado, ele tem ação sobre aquelas pessoas que ainda não morreram. Mas uma vez que você morreu, uma vez que você se identificou com Cristo, naquela sepultura, assim como Cristo morreu, você também morreu, e morreu para o pecado. E é nesse sentido que Pedro está falando. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Por quê? Porque aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Mas vamos continuar. Para que, no tempo que vos resta na carne, Pedro aqui está se referindo aos nossos próximos dias, porque ele está falando a respeito do tempo que nos resta na carne. Qual é o tempo que nos resta na carne? Eu diria que são os próximos dias que nós temos diante de nós. Algumas pessoas talvez tenham 365 dias, um ano. Algumas pessoas talvez tenham 3.000 dias, cerca de 10 anos. Algumas pessoas viverão ainda 20, 30, 40 anos. Eu não sei quanto tempo cada um de nós viverá. Mas o que Pedro está dizendo é o seguinte, nos dias que nos restam na carne, é muito importante que nós que nós abracemos essa realidade desse sofrimento e que na medida em que nos identificamos com Cristo no seu sofrimento, nós deixamos o pecado para que nos dias que nos restam na carne, nós possamos viver como? Não de acordo com as paixões dos homens, mas de acordo com a vontade de Deus. Então, estes dois versículos dessa carta que Pedro escreve, eles são muito atuais, porque eles nos trazem para uma reflexão de como é que nós vamos viver os dias que nos restam na carne. Como é que nós vamos viver os dias que nós temos pela frente. Os próximos 5 anos, os próximos 10 anos, os próximos 20 anos, os anos que Deus nos conceder. E a exortação de Pedro aqui é muito clara. Ele fala, é muito importante que nós tenhamos isso em mente, que nós façamos uma reflexão para que nós não vivamos de acordo com as paixões dos homens. Ele já diz como é que nós não devemos viver, mas de acordo com a vontade de Deus. Essa é a ideia destes 2 versos da carta que Pedro escreve. E eu gostaria que nós pensássemos um pouco a partir de uma leitura deste mundo em que nós vivemos. Nós vivemos num mundo mau. Nós sabemos disso. Eu falei um pouco da crise. A crise nos preocupa muitas pessoas. Mas nós não temos somente uma crise econômica, nós não temos somente uma crise financeira. Se nós olharmos não somente para o Brasil, mas para o mundo em que nós vivemos, nós temos uma crise moral, talvez aí sem precedentes. Mas é fato que se nós olharmos um pouco na história, basta olhar a Bíblia, por exemplo, se nós voltarmos lá para os dias de Noé, Deus decidiu destruir a raça humana, por quê? Porque a corrupção havia se multiplicado muito. Ou seja, a história do pecado na raça humana, ela tem registros e registros que nos deixam sempre muito preocupados. A grande verdade é que Deus criou o mundo e Deus nos criou para vivermos em comunhão com Ele. Mas com a entrada do pecado no mundo, com a queda, o mundo criado por Deus e nós que fomos criados à sua imagem e semelhança, deixamos de cumprir o propósito para o qual fomos criados. E agora nós temos que lidar com o pecado. Agora nós temos que lidar com as consequências da queda. Mas Deus nos chamou
para que nós pudéssemos viver de uma maneira diferente. E é sobre isso que Pedro está falando. O mundo em que vivemos é um mundo mau. É um mundo que vive em crise, continuamente. Como viver então neste mundo, nesses dias que nos restam na carne? Como no tempo que nos resta na carne, viver não de acordo com as paixões dos homens, e nós somos inclinados a viver de acordo com as paixões dos homens, naturalmente, por causa do pecado. Mas como então viver esses dias que nos restam na carne, não de acordo com as paixões dos homens, mas de acordo com a vontade de Deus, num mundo que tem tantas marcas nítidas da queda: corrupção, perversão, avareza, imoralidade, impunidade, injustiça, e quantas outras coisas nós podemos mencionar usando as duas letras in na frente, não é? Quantas coisas. Esse é o mundo em que nós vivemos, um mundo que conspira contra Deus, e nós temos isso registrado na palavra de Deus, um mundo que conspira contra o povo de Deus. Nós temos visto isso como o mundo em que nós vivemos, os ataques que os cristãos sofrem, têm sofrido, e continuaremos a ser atacados. Essa é a realidade desse mundo em que nós vivemos. Foi sempre assim e continuará sendo assim. Como é que então que nós devemos viver neste mundo? Um mundo que conspira contra cristãos, contra o povo de Deus, um mundo que exerce pressão continuamente para que nós nos amoldemos aos seus valores, para que nós nos submetamos a Ele, aos seus padrões, para que nós não cumpramos os propósitos para os quais Deus nos chamou. Essa é a pergunta que eu gostaria que nós, a respeito da qual nós gostaríamos de refletir nessa noite. Nessas últimas 2, 3 semanas, eu não sei se alguns dos irmãos tiveram essa oportunidade de ver o Pedro Bial anunciando o BBB, Big Brother Brasil, né? E eu pensei que isso tinha acabado. Eu sinceramente pensei que, eu não sei quando foi que eu ouvi alguma coisa que nós não teríamos mais Big Brother, né? Mas eis que, há umas 2 semanas atrás, aparece lá o Pedro Bial falando a respeito do Big Brother Brasil. E você sabe exatamente o que é que acontece naquela casa, né? Um problema sério. Pressões do mundo em que nós vivemos, para que nós nos amoldemos. Eu tenho certeza que existem muitos cristãos equivocados, achando que não tem problema nenhum um programa daquele, né? Não tem problema. Junqueira, você está sendo muito legalista. Quantas pessoas talvez pensem assim? Quantas pessoas acham que... Qual o problema de um programa como Big Brother Brasil? Mas pior, eu também... Gente, a TV é um problema. Fazendo um parênteses aqui. Televisão é um problema nos dias de hoje. Existe um canal que chama... É o canal da GNT. E é um canal interessante porque você vê lá vários programas de cozinha, de culinária, né? Muitos programas educativos, né? E aí eu fiquei pasmo porque, veja bem, olha o horário, 8 da noite. Nós não estamos falando de nenhum programa meia-noite, 1 da manhã, 2 da manhã, 8 horas da noite. Um programa que chama Amores Livres, no GNT. E olha só, eu trouxe aqui a resenha do programa. Amores Livres é um documentário, Em Porto Alegre, o casal Bardo e Fada, juntos há 12 anos, vivem um casamento aberto há 6 anos. Estão casados há 12 anos e há 6 anos vivem um casamento aberto. Experimentaram diversos arranjos amorosos monogâmicos e hoje vivem uma emocionante relação poliamorosa com Aline. 8 horas da noite. Um programa falando a respeito de um casal monogâmico que agora há 6 anos decidiu, Amores Livres. Daí às 8h30 da noite, meia hora depois, nós temos o episódio 2 de Amores Livres.
Marília, não são casados agora, né? Entre aspas, menos mal, não sei. Marília é namorada de Léo, que namora Aline, que namora Daniel, que namora Salete. Eles fazem parte do coletivo Rede de Relações Livres e falam sobre como é vivenciar relações amorosas não exclusivas. Esse é o mundo em que nós vivemos. Então, talvez algumas pessoas fiquem assim, boquiabertas, né? Nossa, mas que coisa! Mas eu gostaria de dizer, há 3 ou 4 semanas atrás, conversando com um pastor, ele me falou a respeito de um casal cristão, e o casal estava em crise. E o casal estava em crise porque o marido havia proposto para sua esposa, casal cristão, dentro de uma igreja evangélica. Ele havia proposto a ela que talvez fosse interessante apimentar um pouco a relação, e ele estava pensando em convidar uma terceira pessoa para o relacionamento deles. Então, meus irmãos, eu quero dizer que nós vivemos num mundo mau, um mundo perverso, um mundo que está tentando destruir, minar as estruturas da família. O inimigo está fazendo de tudo para minar as estruturas da família. Esse é o mundo em que nós vivemos. E é nesse contexto que Pedro fala que nós temos que nos lembrar do sofrimento de Cristo, porque aquele que morreu deixou o pecado, para que nós possamos, nos dias em que nos restam, viver não de acordo com os princípios e valores desse mundo, mas de acordo com a vontade de Deus. Eu me lembro, ao mencionar estes casos de BBB, de amores livres, de um texto da palavra de Deus em Lucas capítulo 17, palavras de Jesus, apenas um parêntese aqui, Lucas 17, versículos 1 e 2, diz o seguinte a palavra de Deus, Jesus dizendo aos discípulos, ele disse o seguinte, é impossível que não venham tropeços. Meus irmãos, não precisamos ficar boquiabertos. Jesus já havia dito, é impossível que não venham tropeços, mas ai daqueles por quem vierem os tropeços. Melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Na NVI, Nova Versão Internacional, nós lemos da seguinte maneira, Jesus disse aos seus discípulos, é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar. Meus irmãos, estas coisas que eu mencionei são coisas que levam o povo a tropeçar. São coisas que acontecem no mundo em que vivemos que levam o povo a tropeçar. São coisas que muitas vezes acontecem dentro da igreja que levam o povo a tropeçar. Jesus falou, é inevitável que isso aconteça. Contudo, a advertência dele seria melhor, ai da pessoa por meio de quem elas acontecem, seria melhor que ela fosse lançada ao mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço do que levar um desses pequeninos a pecar. Mas fica para nós agora o grande desafio. Como viver segundo a vontade de Deus? Como, nos dias que nos restam na carne, viver segundo a vontade de Deus? Como cumprir os propósitos de redenção que Deus nos confiou? De um lado nós temos Deus criando o mundo em que vivemos e nos criando. Depois nós temos a queda. E depois Cristo morrendo naquela cruz para resgatar o mundo. E nos chamando para que nós participássemos desse projeto de Deus de resgatar o mundo. Como cumprir a vontade de Deus neste mundo tenebroso, neste mundo mau? Como cumprir o ministério de reconciliação? Paulo fala que Deus nos confiou o ministério da reconciliação para que nós pudéssemos reconduzir as pessoas a Cristo. É nisso que nós temos que nos ocupar. É esta a preocupação que deve estar nas nossas mentes e nos nossos corações. A crise está aí e ela vai passar. O que deve ocupar o meu coração, o que deve ocupar a minha mente, é o resgate das pessoas que ainda não conhecem a Cristo. E muitas vezes, por conta das preocupações, nós nos afastamos dos propósitos para os quais Deus nos chamou. Como obter êxito nesse processo de nos desembaraçar do peso e do pecado que continuamente estão nos assediando para correr com perseverança
a carreira que nos está proposta. O autor de Hebreus fala sobre isso. É uma exortação do autor de Hebreus para que nós nos desembaracemos do todo peso e de todo pecado que continuamente nos assediam, para cumprir o propósito para o qual nós fomos chamados. Eu quero trazer de volta a pergunta do versículo que nós lemos. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Abracem essa causa, abracem essa bandeira. Porque aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Meus irmãos, é o pecado, e enquanto nós não deixarmos o pecado, nós continuaremos embaraçados com os negócios dessa vida. E a exortação de Pedro é: armai-vos com o mesmo pensamento, porque aquele que morreu deixou o pecado, para que nos dias que nos restam na carne, nós não vivamos mais de acordo com a vontade dos homens, de acordo com a vontade dos gentios, mas que nós vivamos segundo a vontade de Deus. O livro que nós adotamos na nossa classe tem um título bastante sugestivo, e é um comentário da carta de Pedro: com os pés na terra e o coração no céu. Essa é a realidade. Os nossos pés estão neste mundo, e nós não podemos negar isso. Não adianta fechar os olhos e achar que está tudo bem. Não, não está tudo bem. Os nossos pés estão aqui, mas o nosso coração não deve estar aqui. Nosso coração tem que estar no céu, e é sobre isso que Pedro fala: com os pés na terra e o coração no céu. Pedro nos lembra de muitas coisas. Pedro nos lembra, por exemplo, que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E Pedro nos lembra que nós somos esse povo de propriedade exclusiva de Deus, porque Deus nos escolheu para que nós pudéssemos proclamar as virtudes daquele que nos amou, para que nós pudéssemos proclamar as virtudes de Cristo, para que nós pudéssemos exercer o ministério da reconciliação. Foi por isso que nós fomos chamados. Então, diante de uma comissão, de um chamamento tão relevante, tão importante, nós não podemos nos permitir envolver com o pecado e deixar de fazer a vontade de Deus para fazer a vontade dos homens, independente das pressões que são exercidas sobre nós, independente daquilo que você assiste naquela TV, independente das pressões que você pode sofrer lá na sua escola, ou das pressões que você recebe no seu trabalho. Isso não importa. Os padrões do mundo em que nós vivemos não são os padrões de Deus. Eu costumo dizer que a cartilha deste mundo não é a cartilha que nós temos que seguir. A cartilha de Deus é outra cartilha, com outros princípios, com outros valores. Por isso que, apesar de os nossos pés estarem aqui neste mundo, o nosso coração, a nossa mente, devem estar num outro lugar, devem estar no céu. É Pedro que vai nos lembrar também que nós somos peregrinos e forasteiros. E ele fala: como peregrinos e forasteiros que somos, nós devemos buscar as coisas lá do alto. Quando Pedro fala que somos peregrinos e forasteiros, ele está dizendo, em outras palavras, o seguinte: nós não somos cidadãos desse mundo. E se eu e você não somos cidadãos desse mundo, não há por que viver de acordo com as regras desse mundo. É lógico, quando eu não vivo de acordo com as regras deste mundo, eu começo a causar constrangimento. Não há dúvida. E Pedro reconhece isso. E eu tenho certeza que qualquer um de nós que esteja vivendo uma vida piedosa, não de acordo com os princípios e valores deste mundo, deve estar sofrendo perseguição. Porque a nossa vida denuncia o pecado. Cristo, quando veio ao mundo e viveu, ele era a luz. E o que acontece quando você acende a luz num quarto escuro? Todas aquelas coisas que estavam escondidas passam a ser conhecidas. O que acontece quando você acende a luz ao lado de uma vida toda cheia de pecado? Aqueles pecados passam a ser conhecidos. Então, o melhor a ser feito é: ou eu me arrependo, reconheço que sou pecador, me humilho e deixo Deus transformar a minha vida, ou deixo eu me afastar desse Cristo, deixo eu me afastar da luz. E foi isso que foi feito. Por isso Cristo foi crucificado. É melhor apagar a luz. E o que Pedro faz aqui é nos lembrar que somos peregrinos e forasteiros, que não somos cidadãos deste mundo,
E por isso, certamente seremos perseguidos. Como peregrinos e forasteiros, como cidadãos dos céus. Ele nos exorta a nos afastarmos das paixões carnais. Vejam aí 1 Pedro capítulo 4. 1 Pedro capítulo 4. Desculpem, 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Pedro nos lembra, então, que vivemos num mundo mau, mas que nós não somos deste mundo mau, que somos peregrinos deste mundo mau, que somos como forasteiros deste mundo mau, e como peregrinos e forasteiros, devemos nos afastar dessas paixões carnais. Por quê? Porque as paixões carnais fazem guerra contra a nossa alma. Aliás, o apóstolo Paulo fala exatamente a mesma coisa quando escreve aos Gálatas. Gálatas capítulo 5, ele fala a respeito da guerra que existe entre a carne e o espírito. Ele diz que o espírito milita contra a carne e a carne milita contra o espírito. Os dois se opõem um ao outro para que nós não façamos aquilo que devemos fazer. É o espírito em guerra contra a carne e a carne em guerra contra o espírito. É o mesmo assunto a respeito do qual Pedro está falando. Pedro então nos lembra, como peregrinos e forasteiros, não somos deste mundo, não somos cidadãos da terra, somos cidadãos dos céus. E como cidadãos dos céus, nós temos que nos afastar das paixões carnais e proceder de maneira exemplar. A carta de Pedro é uma carta extremamente prática. E lembrando que nós estamos falando a respeito de como devemos viver no tempo em que nos resta na carne. Lembrando que devemos viver nesse tempo que nos resta na carne, segundo a vontade de Deus e não segundo a vontade do homem. Lembrando disso, Pedro fala, sabe como é viver segundo a vontade dos homens no tempo que nos resta na carne? Procedendo de maneira exemplar nas diversas relações que nós mantemos no nosso dia a dia. E é isso que você vai encontrar no capítulos 2 e 3 de Pedro, que antecedem esse versículo que nós lemos. Pedro vai falar, por exemplo, a respeito de procedimento exemplar com as autoridades. Como devemos nos relacionar com as autoridades que Deus instituiu sobre as nossas vidas. Pedro vai falar a respeito de procedimento exemplar entre patrões e empregados. Como devemos nos relacionar com os nossos patrões? Como devemos nos relacionar com os nossos empregados? De maneira justa. E é assim que nós devemos viver os dias que nos restam na carne. Não fazendo a vontade dos gentios, mas fazendo a vontade de Deus. Esse é o contexto desses versos que Pedro registrou aqui no capítulo 4. Pedro nos fala, por exemplo, a respeito de procedimento exemplar entre marido e mulher. Acabei de mencionar um caso extremo em que o jovem marido achou que precisava melhorar a relação com sua esposa, segundo os padrões e os princípios e a cartilha do mundo em que nós vivemos, um mundo mau, um mundo perverso, um mundo pervertido. Mas fica a pergunta aqui para cada um de nós. Pedro, quando fala a respeito de como devemos viver os dias que nos restam na carne, ele nos faz pensar a respeito de como é que nós vivemos em casa. Porque nós temos que ter um procedimento excelente, maridos e mulheres cristãos. Pedro nos fala, por exemplo, a respeito de procedimento exemplar entre pais e filhos. Como é que você cuida dos seus filhos? Como é que você se relaciona com seus filhos? Como é que você se relaciona com seus pais? A exortação de Pedro foi muito clara. Devemos viver de maneira exemplar, para que naquilo que falam contra nós, glorifiquem a Deus. Ou seja, o que se espera de um cristão é que quando o inimigo tentar levantar qualquer tipo de acusação contra ele, não encontre nada para acusá-lo. Porque ele vai olhar para a nossa relação com as autoridades e falar, poxa, procedimento exemplar.
Ele vai olhar para a nossa relação com os nossos patrões ou com os nossos empregados e ele fala, poxa, procedimento exemplar. Ele vai olhar para as relações nossas, familiares, e vai dizer, procedimento exemplar. Não tem o que dizer. Ele vai olhar para a maneira como nós nos relacionamos com os nossos pais ou como nós nos relacionamos com os nossos filhos, e ele vai dizer, procedimento exemplar, não tem o que dizer. Não existe nada para acusá-los. É assim que vivem os peregrinos e os forasteiros. Os cidadãos dos céus que continuam com os pés na terra, mas o coração e a mente estão nos céus. É sobre isso que Pedro está falando. Talvez nós até hoje não tenhamos esse procedimento exemplar em muitas das áreas da nossa vida. Somos pecadores, somos falhos. E graças a Deus porque reconhecemos isso. Mas o que Pedro falou aqui é o seguinte, falou, olha, vamos falar a respeito dos dias que nos faltam. Né? O que passou, passou. Vamos falar daqui para frente. Minha expectativa é que nós possamos sair daqui hoje pensando como será a nossa vida daqui para frente. Porque daqui para trás, costumo dizer, Inês é morta, né? Tem mais o que fazer. Leite está derramado, né? Talvez muitos dos nossos relacionamentos estejam totalmente estraçalhados. Talvez pessoas estejam muito magoadas com cada um de nós. Talvez nós estejamos magoados com algumas pessoas que fizeram mal para nós. Mas é passado. Vamos falar daqui para frente. É sobre isso que Pedro está falando. Vamos lembrar aqui o que Pedro falou? Pedro disse o seguinte, ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Porque quem sofreu na carne deixou o pecado. Então lembre-se disso. Una-se a Cristo naquela sepultura. Você precisa morrer com Cristo. Una-se com Cristo naquela cruz. Você precisa se crucificar com Cristo. Paulo fala sobre isso. Ele diz o seguinte, já estou crucificado e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo reconhecia essa realidade. Eu estou crucificado com Cristo. Eu morri com Cristo. Eu fui sepultado com Cristo. Para que os dias que me restam, eu viva fazendo a vontade de Deus. Não mais a vontade do pecado. Por quê? Quem morreu, como diz a palavra de Deus, como diz Pedro, quem sofreu na carne deixou o pecado. Não estou dizendo aqui que não pecaremos mais. Se eu dissesse isso, seria uma heresia. A Bíblia é muito clara, nós somos pecadores, nós pecamos. Mas eu estou dizendo aqui que os filhos de Deus, os cristãos, os crentes em Jesus Cristo, pecam? Sim, eles pecam, mas é sempre um acidente de percurso. É sempre um acidente de percurso. Não é prática. Não vivo na prática do pecado. É difícil, às vezes, nós não nos irarmos contra certas coisas. É difícil. É difícil nós não nos indignarmos contra certas coisas. É fácil, até fácil, muitas vezes, nós até, numa situação difícil, numa enrascada que você se colocou, você mentir. Mas isso para o crente é a morte. Isso dói lá no profundo do seu coração. E o crente se arrepende, o crente chora. Ele reconhece. É por isso que Cristo fala, bem-aventurados os que choram. E por quê? Choro pelo pecado. Pecado na vida do crente é um acidente de percurso. Não pode ser uma prática. E é sobre isso que Pedro está falando. Vamos refletir a respeito dos dias que nos restam na carne, para que nós não vivamos mais segundo o conselho deste mundo, de acordo com os princípios e valores desse mundo, de acordo com o conselho dos gentios. Nós temos que viver esses dias que nos restam na carne, de acordo com a vontade de Deus. É essa a vontade de Deus para as nossas vidas. É possível que sejamos maltratados, como eu já falei, é possível que nós soframos perseguições, mas Pedro diz nos versículos 17 e 18 do capítulo 3, que se isso acontecer, vejam lá, 1 Pedro capítulo 3, 17 e 18, ele diz, olha, que se for da vontade de Deus, se for, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o que é mal. Pedro considera, é possível sim que você sofra, mesmo fazendo o que é certo, mesmo fazendo o que é bom,
mesmo fazendo o que deve ser feito, mesmo obedecendo Deus, custe o que custar, é possível que você sofra. Mas é melhor sofrer fazendo bem, fazendo o que é certo, do que fazendo o que é mal, do que fazendo o que é errado. É sobre isso que Pedro está falando. É melhor você sofrer pelo que é fazer o que é certo, do que sofrendo praticando o mal. Por quê? Porque Cristo também morreu. Ele é o nosso exemplo. Cristo também morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Ele é o exemplo a ser seguido. E se Cristo é o exemplo a ser seguido, e Ele, justo, morreu pelos injustos, não é de se admirar que nós sejamos também perseguidos e soframos praticando o bem, fazendo aquilo que deve ser feito. Não é de se admirar que isso aconteça. Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. E é nesse contexto que nós chegamos no versículo que nós lemos logo no início deste culto. É nesse contexto em que Pedro fala a respeito da morte de Cristo, da morte do justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. É nesse contexto em que Pedro fala a respeito de um Cristo que morreu sim na carne, mas no Espírito foi vivificado, que ele vai nos fazer e chamar a nossa atenção para o fato de Cristo ter sofrido na carne. É nesse contexto então que ele fala, ora, tendo Cristo sofrido na carne, ora, tendo o justo sofrido pelos injustos, armai-vos também vós deste mesmo pensamento. Pensem muito sobre isso e armem-se com este pensamento. Injetem isso na veia, né? De tal maneira que isso ocupe o corpo de vocês, o coração de vocês, o nosso coração. Nós temos que estar inundados com esta realidade de que Cristo morreu, o justo pelos injustos, que Ele sofreu na carne. Temos que nos armar com esta realidade. Por quê? Porque quem sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que nos resta, na carne, já não vivamos de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Aquele que sofreu na carne, então, deixou o pecado. Eu gostaria de caminhar para o final da nossa meditação. Eu gostaria de ler alguns textos da Palavra de Deus. Gostaria que nós abríssemos nossas Bíblias em Romanos, capítulo 6. Nós temos o apóstolo Paulo falando um pouco a respeito desse mistério de nós nos identificarmos com Cristo no seu sofrimento, desse mistério de nós nos identificarmos com Cristo na sua morte, na sepultura, na cruz. O apóstolo Paulo, então, escrevendo sobre esse mistério, Romanos capítulo 6. Vejam a partir do versículo 4, por exemplo, ele fala, fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, vejam bem versículo 6, meus irmãos, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Ou seja, você quer deixar de servir o pecado como escravo, porque nós que pecamos e vivemos na prática do pecado, fazemos isso porque somos escravos do pecado. E enquanto esse corpo vive, nós vamos ser escravos do pecado. Para que o pecado não tenha mais domínio, é necessário que esse corpo morra. E isso acontece dessa maneira, quando nós nos identificamos de uma maneira mística com Cristo. No seu sofrimento, na cruz, na morte, na sepultura. É sobre isso que Paulo está falando, é isso que ele está nos ensinando. Versículo 6 novamente. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos.
Porque quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Meus irmãos, o que Paulo está dizendo no versículo 10, se não o mesmo que Pedro está dizendo? Aquele que morreu para o pecado, ele morreu, mas, então versículo 10, quanto a ter morrido, morreu, de uma vez por todas para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Ou seja, quando nos identificamos com Cristo na sua morte, nós vamos, nos dias que nos restam na carne, não mais viver para o pecado. Porque, quanto a morrer, de uma vez por todas, morremos para o pecado. Quanto a viver, contudo, vivemos para Deus. Ou seja, fazendo a vontade de Deus. A mensagem de Pedro e a mensagem de Paulo são a mesma mensagem. É a mensagem de Deus para nós. Mas veja lá em Colossenses, abram suas Bíblias em Colossenses capítulo 3. O apóstolo Paulo falando e nos ensinando, e ensinando os cristãos da igreja em Colossos a respeito desse mesmo mistério maravilhoso. Colossenses capítulo 3. Veja o que diz o apóstolo Paulo. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, e falamos sobre isso quando falamos que somos peregrinos e forasteiros, não é? Pensai nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra. Por quê? Versículo 3. Porque morrestes. Porque morremos para as coisas aqui da terra, porque morremos para o pecado, podemos então pensar nas coisas do alto, e não nas coisas que são aqui da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Na realidade, Paulo está falando uma coisa bastante interessante, e nós vamos quase que concluir com isso, porque quando nos identificamos com Cristo na cruz, no seu sofrimento, na cruz, na sepultura, e certamente na sua ressurreição, quando morremos com Cristo, isso é uma coisa que aconteceu num dado momento na história da nossa vida. Quando nos convertemos, quando fomos alcançados pela graça, quando o Santo Espírito de Deus passou a habitar os nossos corações, quando fomos batizados com o Espírito Santo. Naquele dia, naquele momento, nós morremos. É como se estivéssemos naquela cruz com Cristo. 2000 anos atrás, morremos. E é isso que Paulo está falando. Mas nós temos que lidar dia a dia com os traços da velha natureza. Pessoas que nasceram e viveram a vida na mentira, agora que morreram para o pecado, precisam aprender a não mentir mais. Pessoas que viviam na prostituição, agora que morreram para o pecado, vão abandonar o pecado, vão abandonar a prostituição, vão abandonar o amor ao dinheiro, vão abandonar as palavras duras, vão abandonar o lábio que profere palavras dolosas, palavras para machucar, vão abandonar o sentimento de ira. É isso que Paulo está dizendo. Nós morremos, sim, morremos, mas dia a dia temos que trabalhar, e esse é o processo que nós chamamos de santificação. Temos que trabalhar dia a dia para fazer morrer a nossa natureza terrena. E é isso que Paulo está dizendo no versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E o que é isso? Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, e a avareza, que é a idolatria. Porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E nestas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivieis nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso, da ira, da indignação, da maldade, da maledicência,
Mas a ideia aqui é exatamente essa: fazer morrer, despojar-nos dessas coisas, abandonarmos essas coisas, lançarmos essas coisas para longe de nós. Essa é a exortação de Deus, e é isso que Pedro está dizendo. Como é que nós vamos viver os dias que nos restam na carne? Vamos viver os dias que nos restam na carne fazendo a vontade dos gentios ou fazendo a vontade de Deus? A exortação de Deus para nós vamos viver os dias que nos restam na carne fazendo a vontade de Deus. Para isso, eu preciso fazer morrer todos os dias a velha natureza. Para isso, eu preciso todos os dias despojar daquelas coisas que antes eu trazia comigo, mas que não fazem parte, que não condizem com o servo de Deus. E Paulo deu uma descrição destas coisas aqui. Não mintais, versículo 9, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo. Ou seja, me despi do velho e me revesti do novo. Este novo que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Versículo 12, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. É uma nova roupa, são novas vestes. Vestes brancas, lavadas pelo sangue do Cordeiro. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. De quê? De ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. E acima de tudo isso esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Eu gostaria de concluir, meus irmãos, para fechar essa ideia, esse mistério, a respeito do qual Pedro e Paulo falaram, lendo um texto em 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo falando a respeito da ressurreição, defendendo, fazendo apologia da ressurreição, dizendo que Cristo ressuscitou sim, e que nós ressuscitaremos um dia, e ele vai explicar a ressurreição, e a explicação que Paulo dá nos faz entender melhor esse processo de nos identificarmos com Cristo lá naquela sepultura, de nos identificarmos com Cristo naquela cruz, e melhor do que isso, de nos identificarmos com Cristo ressuscitado. Porque assim como nós morremos, nós também ressuscitaremos. Assim como nós morremos, nós podemos hoje já viver uma vida de ressurreto. Isso é andar em novidade de vida. Como se ressuscitados já fôssemos. A ressurreição se consuma na eternidade, mas já podemos desfrutar das bênçãos da ressurreição nessa vida, andando como ressurretos. E Paulo falando a respeito da ressurreição, explicando aos coríntios a respeito da ressurreição, vejam lá a partir do versículo 35, 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 35, ele diz o seguinte: mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? Em que corpo vêm? Insensato! O que semeias não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo, ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda carne é a mesma. Porém, uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Assim também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais, outra é a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra das estrelas. Porque até entre estrela e estrela há diferença de esplendor. Pois assim também, ou seja, Paulo falou a respeito de alguns elementos da natureza, falou a respeito de alguns fenômenos, trouxe a mente dos seus ouvintes, dos seus leitores, para as coisas que de fácil compreensão,
para explicar algo de grande relevância para todos nós. Versículo 42. Assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. É sobre isso que Paulo e Pedro falam. Nós precisamos nos identificar com Cristo na morte. Nós precisamos, usando a figura da semente, precisamos morrer. Se nós queremos frutificar para o reino de Deus, se nós queremos glorificar a Deus através das nossas vidas, é necessário que haja morte. Porque enquanto não houver morte, não haverá ressurreição. Sem morte não há ressurreição. Esse é o ensinamento de Paulo. É isso que a ressurreição nos lembra. Que se não houver morte, não haverá ressurreição. Enquanto nós não morrermos, nós não ressuscitaremos. E pensando na nossa vida, pensando nos dias que nos restam na carne, para viver uma vida que glorifique a Deus, somente se eu ressuscitar. E para que eu ressuscite, eu preciso morrer. E talvez muitos de nós estejam lutando a vida, anos e anos, tentando lidar com certos pecados, mas não vão conseguir, sabe por quê? Porque não morreram. Nós precisamos passar pela experiência de nos identificarmos com Cristo na morte. Nós precisamos morrer para esse mundo, nós precisamos morrer para nós mesmos. Sem morte não há ressurreição. Eu me lembro de Nicodemos chegando para Jesus, lá em João capítulo 3, e ele fala sobre isso. O que farei para herdar a vida eterna, né? Ele falou, olha, tem que morrer. Tem que morrer. Tem que nascer de novo. Se você não nascer de novo, Nicodemos, você não vai herdar o reino. Mas como é que eu posso entrar lá no ventre da minha mãe? Foi o que disse Nicodemos. Falou, olha, estou falando quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Estou falando a respeito do nascimento espiritual. Nós precisamos morrer primeiro, para que nós possamos nascer espiritualmente. Sem morte não há ressurreição. E quando eu semeio, quando eu morro, quando eu semeio um corpo em corrupção, nasce um corpo incorrupto. Você quer viver uma vida incorrupta? Tem que matar o corpo corrupto. Não tem jeito. Semeia-se em desonra. Você quer viver uma vida que glorifique a Deus, que honre a Deus, que não envergonhe Deus? Tem que matar o corpo que desonra. Semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Quantas pessoas, e nós somos fracos, e tentamos com as nossas forças que não existem, não adianta, tem que morrer, tem que nascer, tem que ressuscitar. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. E o versículo 49. Assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do celestial. Nós trouxemos durante a nossa vida, durante muitos anos, a imagem do terreno, a imagem do homem terreno, a imagem do primeiro Adão, corrupto. Somos desafiados agora por Deus a, nos dias que nos restam na carne, trazer a imagem do celestial, do segundo Adão, daquele que é celestial, daquele que faz a vontade de Deus. Mas para que vivamos essa vida de glorifiquemos a Deus com as nossas vidas, para que nós possamos, através dos nossos relacionamentos, através da excelência das nossas relações, para que nós possamos, através da nossa vida, glorificar a Deus, é necessário morrer. E se algum de nós aqui ainda não passou por essa experiência, ainda não se identificou com Cristo lá naquela sepultura,
Talvez hoje seja o dia de você repensar a sua vida e se humilhar diante de Deus, reconhecer o teu pecado, falar: Deus, eu de fato tenho pecado contra ti, e eu de fato preciso desesperadamente que o Senhor atue na minha vida, eu preciso de vida. Talvez seja o dia em que você vai reconhecendo seus pecados diante de Deus, ser tocado pelo Espírito de Deus e receber a vida a respeito da qual Pedro e Paulo, a respeito da qual a palavra de Deus fala. Se não morrer, não há como ressuscitar. Que Deus possa nos ajudar a não mais trazer nos nossos corpos, na nossa vida, nos nossos relacionamentos, a imagem do primeiro Adão, terreno, pecador. Mas que nós possamos, nos dias que nos restam na carne, fazer a vontade de Deus, trazer na nossa vida, trazer no nosso corpo a imagem do celestial, através das nossas palavras, através das nossas ações, através dos nossos pensamentos, das nossas relações, daquilo que fazemos, porque fazemos para o Senhor de acordo com a vontade de Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e nos dê força para obedecer a sua palavra. Vamos ter uma palavra de oração? Senhor Deus e Pai, nós queremos agradecer pela tua palavra rica, palavra que nos ensina, palavra que nos exorta, e pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que teu Santo Espírito fale aos nossos corações e nos exorte a viver nos dias que nos restam na carne uma vida que glorifique o teu nome. Dá-nos, ó Pai, verdadeiro apego à tua palavra, dá-nos verdadeiramente nojo pelo pecado. Que o pecado, ó Pai, nos cause náuseas e que nós queiramos nos afastar o máximo possível do pecado, que não vivamos mais de acordo com os princípios e valores deste mundo, um mundo tenebroso, um mundo que decaído, ó Pai, que os princípios e valores desse mundo, ó Pai, não sejam jamais adotados por qualquer um de nós, que as pressões que recebemos todos os dias, ó Pai, sejam colocadas de lado e que nós possamos viver os dias que nos restam na carne, fazendo única e exclusivamente a tua vontade. Para isso pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a morrer e a fazer morrer todos os dias o pecado que impregnou o nosso corpo. Dá-nos, ó Pai, essa graça de vivermos uma vida santa todos os dias, para que, através das nossas vidas, o Seu nome seja glorificado e muitas vidas neste mundo possam ser iluminadas e desafiadas a seguirem ao Senhor Jesus. É isso que nós pedimos, ó Pai, e agradecemos desde já, porque o Senhor é um Deus que ouve as nossas orações e nós queremos, ó Pai, glorificá-lo, honrá-lo com as nossas vidas. Amém, Senhor.